É isso aí. De uma vez por todas, funcione. Helena Brum, funcione, Helena Brum, com informações, por favor, do Internacional em relação ao Wesley e Gabriel Carvalho. É isso, Helena? Isso mesmo, porque as negociações entre o Internacional e o Krasnodar travaram. As negociações funcionam agora em duas frentes, os empecilhos funcionam em duas frentes. Isso porque existe a questão pessoal do Wesley, que recentemente perdeu o pai e quer passar mais tempo ao lado da família. E também existe a questão profissional. O Wesley não quer participar de um campeonato só, ele gostaria de, sim, participar de campeonatos internacionais. E o Krasnodar não participa desses campeonatos internacionais por conta da guerra contra a Ucrânia. Agora, o Internacional tem que pensar em novos negócios para ajudar na questão financeira. E um desses negócios envolve o Gabriel Carvalho. Isso porque o jogador desperta o interesse do Arsenal da Inglaterra. Então, agora com esse interesse despertado, o Internacional aguarda alguma proposta do Arsenal e o Internacional sim acha que essa proposta seria muito positiva. Até porque o Gabriel Carvalho poderia ficar até agosto do ano que vem, quando ele completa a maioridade. Muito bem, obrigado, Helena Brum. Alexandre Ernest, uma coisa está diretamente ligada à outra, como disse a Helena, mas me chamou muito a atenção o seguinte: eu acho que, óbvio que o torcedor colorado sentiria a falta do Wesley caso ele fosse vendido, e essa venda chegou a se aproximar muito, inclusive. Mas o torcedor também estava entendendo a questão financeira. O Inter pagou pouco, estava vendendo por muito. Só que parece que o Wesley, então, é que não quer ir, é isso? É que, na verdade, eu acho que tem duas coisas. A primeira delas é que existe hoje, não sei se na imprensa nacional como um todo, né? Mas na gaúcha, principalmente, na imprensa gaúcha, né? Sim. Ela, é bom destacar, né? Já não é pálida, é a imprensa gaúcha como um todo. Tá, Isso, que seja. Parece que um projeto, assim, para diminuir o Internacional como se ele fosse um grande devedor na praça, né? Todo mundo pega e fica... Bota o Inter... Não, o Internacional tem dificuldades financeiras, o Internacional tem dívidas, o Internacional não paga ninguém, isso e aquilo. Como se o Inter fosse o único clube do Brasil que passasse por isso, né? Primeiro de tudo. Segunda questão é o projeto para 2025 passava pela continuidade do Wesley também, porque era o melhor jogador do Inter na última temporada, o jogador que mais fez gols, o jogador que mais participa de gols e tudo mais. Só que daí o Inter hoje ele tem uma carta na mesa, né? Um coringa, que ele pode botar numa negociação com o mercado, que é o Gabriel Carvalho. O Inter conseguiria manter seus jogadores a partir do dinheiro que ganha com o Gabriel Carvalho, porque o Gabriel Carvalho, como a Helena disse, só tem 17 anos, ele só pode ser transferido quando ele fizer 18. Então o Inter mantém o grupo, Vitão, Wesley e tal, vende o Gabriel Carvalho por uma bolada, em cima, claro, né, de uma perspectiva, porque hoje o guri ainda não é ninguém afirmado, né, não é um hoje jogador o Wesley afirmado. é muito melhor que ele, hoje. Claro, exatamente. E também deixa uma possibilidade do Wesley no meio do ano. E aí tu fatura de novo. Sim. Porque daí tu tem Libertadores, aí daqui a pouco tu tem um campeonato que tu vem a ganhar, o gauchão do primeiro semestre agora, daqui a pouco tu vai bem numa Copa do Brasil, vai bem no Campeonato Brasileiro, que começa mais cedo, e aí a janela mais quente da Europa é a do meio do ano. E aí tu vende para outro mercado, que não para a Rússia. Eu acho que a Helena pontua muito bem quando ela fala assim, olha, os russos eles não estão jogando campeonatos internacionais. O Wesley ia ficar escondido lá, totalmente escondido. Na verdade, a venda parecia muito boa pro Inter financeiramente, óbvio. Sim, porque tinha mas a pro dívida. Wesley realmente, né? Porque tinha a dívida do Krasnodar também, né? Que o Inter tinha com o Krasnodar. Na venda do Tem o Wanderson. contexto emocional também. Mas... Há pouco ele perdeu Isso, esse é o ponto também. Sim. E a Tanto que família lá na também Rússia, pediu. Que está Isso. em guerra. Então as pessoas Perfeito. estão vulneráveis. Isso aí. Perfeito, A família é isso aí. pediu, porque, por exemplo, assim, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Esse ponto da guerra, o Ribeiro, ele é assertivo demais. Quando ele, pensa assim, tu perdeu o patriarca da tua família, né? Pô, o Wesley hoje tem grana suficiente para pegar toda a família e levar para a Rússia junto, né? Ah, vamos para lá. Mas aí Rússia, tu vai, né? tu vai para a Rússia, que está em guerra, que está num momento de instabilidade e tal. Às vezes tem notícia dizendo aí que vai faltar até gás, né? Que os gases ali, os eletrodutos, os canos de gás, eu não sei como é que chama os... Mas enfim, Gasodutos. tá? Os gasodutos. Gasodutos. Tá? Então, esse é o grande problema. Nessa questão pessoal, não é bom. Então, o Wesley fica, de repente sai no meio do ano,
o Inter vende o Gabriel Carvalho e mantém praticamente todo o elenco. E ainda bota um dinheiro no caixa. Acho que essa é uma boa matemática, Ribeiro Neto. Eu prefiro que o Wesley fique. Eu já falei para vocês que eu venderia até o Borré. E ficaria com o Wesley. Aumentaria o salário dele, ficaria porque ele dá mais ganho do que esses outros jogadores, tá? Que custam muito mais caro e que no custo-benefício eles ficam devendo. Tá? Então, se o Inter conseguir fazer alguma negociação que mantenha o Wesley feliz aqui, eu acho que o Inter tem ganho, não há dúvida nenhuma. Eu acho que anima o Guimarães, o torcedor, quer? né? Oi? O que o Roger quer? O Roger quer o Wesley. Não, né? que ele fique. É tão assertivo esse jogo. Porque o Roger foi fundamental na questão do Vitão também, né? O Roger que é o Wesley. Não, tô dizendo assim, na cabeça do jogador, porque o Roger ele trabalha também o mental do cara, né? Quando michou a negociação do Vitão, o Roger teve papel fundamental. Né? Chamou o Vitão, conversou com ele. Michou a negociação. Do Roger, cara, todas as coisas que eu falo do Roger, pra tu ver como a gente. Uma crítica. Vou fazer uma crítica. Crítica à imprensa. Isso, essa imprensa vive de exageros, cara. Para! Não é a ti. Vai. Tu é um bom cara. Tu acha? A gente, às vezes, quando tá ouvindo entrevista coletiva ao longo do ano, a gente só quer pegar o ouvido, ele tá programado só pra frase forte, pra aquela frase polêmica, pras aspas. E não presta atenção num profundo conteúdo interessante que às vezes os treinadores falam. Eu vou falar uma coisa que não sou eu que estou dizendo, Ernst. Você quer que disse isso? O Roger. O Roger falou que o Wesley é o ponto de desequilíbrio na engrenagem. Os outros são engrenagem. E tem um ponto que precisa desequilibrar. O que é o seguinte? A engrenagem, às vezes, ela não vai funcionar. Tem um adversário do outro lado, tu não combina com os russos, né? Tem um adversário do outro lado que pode neutralizar a tua engrenagem. E todo time, ele falou isso, precisa de um ponto de desequilíbrio. O ponto de desequilíbrio é o Wesley. O que é mais fácil substituir? Uma peça na engrenagem ou o teu ponto de desequilíbrio? Uma peça na engrenagem. É claro, ele falou isso numa entrevista. Perfeito. E às vezes e isso ficou meio assim, passou, né? Mas é profundamente importante porque ele explica o jeito que joga. Aí o Borré, ele coloca como peça da engrenagem. O centroavante que se mexe mais, que associa, que aproxima. O Wesley, ele apontou. O Alan Patrick. O Alan Patrick, né? Que embora seja... o Alan Patrick é o eixo da engrenagem, né? É o eixo, a engrenagem gira em torno dele. E o Wesley é o ponto de desequilíbrio que vai achar espaço, vai conseguir drible, vai conseguir justamente desequilibrar quando a engrenagem for neutralizada. É claro que o Wesley é fundamental para o Inter. Quando a gente falou sobre vendas e Borré e Valência, o Ribeiro disse aqui que venderia os dois juntos, Borré e Valência, e não venderia o Wesley. É uma coisa, outra coisa. Juarez Soares, Justina. Né? O Wesley é fundamental para o Internacional. Tu não acha um cara que vai ter a capacidade de desequilibrar com confiança do jeito assim da noite pro dia. Tu vai ter que pesquisar um pouquinho. O Gabriel Carvalho eu acho que ainda pode ser esse jogador. Não foi talvez por uma questão de idade e também por uma questão de eu acho, posicionamento diferente, né? O Gabriel Carvalho não vai te dar verticalidade o tempo todo. Ele vai te dar técnica, ele vai te dar cabeça. O Gabriel vai te dar dinheiro. Ele é da engrenagem. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, tá? E o Gabriel eu concordo. O Gabriel pro Arsenal eu acho que seria assim... Eu vou dizer uma coisa. É que é uma questão de característica também, né? Só para aproveitar o que está dizendo o Guimarães, porque assim, o Alan Patrick é um dos grandes jogadores do Inter. Ninguém vai discutir a qualidade. Mas pela característica de jogo, ele é peça da engrenagem. Claro. Fundamental ele é o peça. Ele é o eixo. Fundamental. Sem ele a engrenagem gira mal. Porque é ele que distribui. Ele é o eixo. Perfeito. E o Gabriel pode ser isso. Só que o Wesley é a questão do drible, né? Ele abre a defesa fechada, ele finaliza bem, é um jogador de outra turma, né? Eu tenho um amigo de muito tempo dentro do Inter, que é minha fonte desde que eu trabalhava na 0 Hora, tá? E ele me disse assim, cara, eu não gostei de perder o Gabriel Carvalho agora, porque eu queria que o Gabriel Carvalho tivesse um destaque, por exemplo, de uma Libertadores. Porque daí talvez ele subisse um pouco mais. Sim. Mas na verdade, tu pode botar, né, um gatilho no contrato que daqui a pouco, por gol na Libertadores, que nem o Estevão tinha, o Hendrick que o Tyson tinha. Teve. Tu tá dizendo o destaque que o Tyson teve na Libertadores para depois dar uma despontada. Lá em 2010. Isso, sim. Isso. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, tu imagina o recado que o Inter manda pro mercado também, tá? Quando ele vai e coloca o Gabriel Carvalho no Arsenal, por exemplo. Ou num outro clube. O Chelsea também está de olho no Gabriel Carvalho. Além daquele clube que é uma sopa de letrinhas, e eu não vou me arriscar a falar o nome, da Arábia Saudita.
É o Aurora. É alguma coisa. Isso, alguma coisa assim. E... É o almoçar. Isso, o almoçar. Eu acho que o Inter manda um recado considerável para o mercado. Olha, voltamos a produzir jogadores. Sim. Olha, voltamos a ter estrelas com ambição lá na frente. Né? Voltamos a ter jogadores que vocês possam pegar e investir a nível de Estevão, a nível de Hendrick. Eu não estou comparando jogador, eu estou dizendo que o Hendrick joga o mesmo que o Gabriel Carvalho ou que o Estevão joga o mesmo que o Gabriel Carvalho. Eu estou querendo dizer assim, ó, que nós voltamos a ter Pato, Luiz Adriano, nós voltamos a ter Tyson, nós voltamos a ter Sandro. O Oscar não, né? Nós voltamos... não, porque o Oscar era realmente do São Paulo, por isso que ele voltou. Uma base valorizada, né? Nilmar, exatamente. O melhor é ter o Leandrinho CNH. Calma, cara. Tá, Mas olha só, a grande questão... Complete, que eu tenho que chamar a Helena de novo. Não, a grande questão eu acho que é esse, é o recado que Isso o é Inter bom, dá pro mercado. Isso é mandou perfeito. muito bem nessa, porque é o seguinte... Do Leandrinho CNH? Não, do mercado. Ele também gostou. Do recado. Ele também acho que gostou. Gostou. Não, isso aí tudo é por tua conta. Tá. O do recado, isso é importante. Você quer que fez isso por muito tempo e fez muito bem? O próprio Inter. O próprio Inter, o Santos. Mas o Santos, eu ia dizer o Santos. O Santos vendeu uns O Inter caras, fez, assim, ó, citou aqui uns exemplos. Marcos Leonardo, David Washington, Ângelo, o zagueiro lá, Kaique, um monte de gente assim dando recados de que, olha só, a gente produz jogador pra caramba. O Grêmio fez isso recentemente. O Grêmio fez isso recentemente. O Inter há muito tempo não faz isso, né? Qual foi a última? É o Alisson ainda? 10 anos já. Não. Grande venda, nós temos o Bruno Fux. O Bruno Fux está a 8 venda milhões. para um Grande mercado... 8 milhões grande, tu quer 8 dizer? milhões eu discuto se é grande venda, tá? Mas Cara, foi, para um zagueiro que jogou Bruno, meia dúzia de para jogos. o Bruno Fux, sim. Mas para o mercado mundial, o Bruno Fux... Perfeito, mas para um zagueiro que tinha jogado meia uma dúzia de coisa- jogos. uma São coisas diferentes. uma Ele coisa tá falando no de tamanho do- representatividade de clube grande na Europa. Não, Isso. aí sim. É, desde o Alisson. Mas assim, ó... E olha que ainda não foi bem assim aquela venda assim, vamos supor, tipo o Oscar pro Chelsea, né? Sim. Não foi aquela venda assim de tipo, estamos Não, vendendo mas é que era o goleiro, Alisson, goleiro, não sei o não, quê. é que goleiro. Foi porque, pra Roma, né? lembra do contexto, eu lembro, mas ele ele era goleiro, estava eu lembro dele para chamar ele. acabar o contrato e ele, e isso aqui eu conheço a família mas dele, nunca tá? tinha Ele, sido- por ser colorado, ele chegou e disse assim, não, ó, alguma coisa eles têm que ganhar. Eu quero sair, eu quero ir pra O lá. Bruno Não, Fux mas é uma ele- grande venda para o tem Bruno que chamar Fux. ele, né? Mas em termos de mercado mundial, Ernst, mercado mundial pega o Globo, as principais vendas da temporada, tu não vai apontar o Bruno Não, Fux. isso daí- Legal, Vamos Helena pra Brum. pontaria o papo. Helena Onde é que tu viu Brum. um